Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondercide's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank. Go to Wondercide.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wondercide.com. Wondercide. Protect your pack with plant-powered Wondercide today. O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, e eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Studio. E este é o Lado B 370 chegando no seu feed. O time titular tá completo, Daniel Soares e Fagner Torres Lima aqui comigo no estúdio. E a Luara Ramos via internet para essa estreia aí, né, nesse novo momento da semana, o Lado B indo ao ar na terça, o Lado B de terça. Para quem perdeu a explicação na semana retrasada, é bom a gente relembrar, né? A gente está repaginando algumas coisas na Central 3 e no Lado B, esse novo momento que a gente está vivendo. E a primeira e, por enquanto, única mudança é essa, tá, gente? A ideia é que a gente, em formato de teste, inicialmente, né? Nas próximas semanas, o Lado B vai ao ar terça-feira. A gente grava na segunda e vai ao ar terça. A gente espera que vocês gostem, se adaptem, porque, enfim, é uma mudança que acaba impactando também na nossa rotina, nos assuntos do programa, na rotina e dos assuntos que vocês querem ouvir também. Enfim, é uma mudança dos dois lados, né? Então a gente quer que vocês deixem o feedback, se vocês gostaram, se não gostaram, se tanto faz, enfim, por favor, falem aí o que vocês estão achando. A gente vai fazer esse teste nas próximas semanas, mas a ideia é que fique, tá? Já entre no ano que vem e tudo mais, já só às terças. De resto, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, já diria o poeta. Luara Ramos, boa noite. Boa noite, Caio, ei, Fagner, Daniel, olá Gil, olá todo mundo que nos ouve. Quis, por ironia do destino e das mudanças de ventos nos últimos tempos e também aqui agora, né, com uma mudança do nosso dia de gravação, que a gente esteja gravando numa segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, Dia Internacional da Democracia, Caio Belandi. Vale lembrar aqui. Então, histórico, porque hoje vamos falar do assunto, o grande assunto dos últimos tempos, mas o que, né, dominou as nossas conversas, os nossos sonhos nos últimos anos aí, que é ver, já estou antecipando, Caio, me desculpe, mas como já dei a deixa, né, de Dia da Democracia, é ver Jair Messias Bolsonaro e sua horda de golpistas condenados pela justiça brasileira. Né? Esperamos muito em breve ver os frutos dessa condenação, com essa gente presa, pagando pelo menos um pouco pelos seus atos, mas não deixa de ser histórico, não deixa de ser importante celebrar isso. E, como eu disse, né, estão gravando aí historicamente no Dia da Democracia, para a gente falar um pouco dessa democracia mambembe, mas que a duras penas está aí resistindo, né? Então continuamos resistindo aqui no Lado B também e fazendo história junto com a nossa gente, né? Com quem realmente vale a pena construir esse país. É isso, é um dia importante, de fato, né? E a gente vai falar bastante sobre o assunto. Fagner Torres Lima, boa noite. Boa noite, pois é, estamos aqui pela primeira vez numa segunda, mesmo nas nossas gravações que ocorriam
a esmo, né? Quando a gente precisava mudar alguma data em função de algum compromisso e tal. Não me lembro da gente ter gravado nunca na segunda. Acho que... Será que teve? Não me lembro. Mas estamos aqui na segunda. Só não teve sábado e domingo. Mais cedo que o habitual também, o que é bom, porque a gente acaba saindo mais cedo também, ficando livre mais cedo. E logo a estreia nessa nova data é logo para comentar um fato inédito na história da República. E inédito, obviamente, em nossas vidas e tão esperado por todos nós, né? Nós que acompanhamos a política há muito tempo, eu particularmente, em primeiro lugar, quando me tomei consciência da existência de Jair Messias Bolsonaro, já de bate-pronto imaginei que ele deveria estar preso desde aquele primeiro momento, lá quando eu conheci em 1990, sei lá, por ali, 90 e poucos, quando o vi defendendo tortura, o vi defendendo um grupo de extermínio, o vi defendendo tudo que há de pior na sociedade, imaginava que ele já deveria estar preso ali. Se ele tivesse sido preso ali, muito provavelmente o Brasil não teria passado por esse período nefasto que a gente vem passando nos últimos quase 10 anos, né? Mas aí calhou de quando ele finalmente foi condenado, agora foi condenado junto com seus outros pares militares. Eu estava lendo o estudo do professor Carlos Fico, né, historiador da UFRJ, e nos últimos 130 e poucos anos, o Brasil vivenciou nada menos do que 15 golpes militares. 15 golpes, tentativas de golpes que foram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, mas foram 15 envolvendo militares, desde 1889 até hoje. E nunca os militares foram punidos. A gente teve, inclusive, militares reincidentes que atentaram contra a República lá nos anos 20, depois voltaram para atentar contra a República nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50 e por aí vai. Foram nada menos do que 15 em 130 anos. A gente fazendo a divisão aí, a gente tem uma ideia de quanto em quantos anos a democracia brasileira é golpeada pelos militares. Isso a gente nem está contando o golpe de 2016, que foi parlamentar e jurídico midiático. Com ameaça militar no Twitter. Com ameaça militar no Twitter. Tecnicamente, civil. Isso. Então, é um momento histórico. A gente vai comentar aqui ao longo do programa como que foi acredito, né? Como que cada um de nós encarou. Eu não vou adiantar, vou deixar para falar na minha vez. Mas é isso, é um sabor agridoce de quem vive num país extremamente frágil, embora muito importante do ponto de vista geopolítico. Fico na dúvida se a gente tem muito a comemorar ou mais a cobrar. Eu acho que o momento atual a gente tem que, óbvio, né, levar para o coração aí o que for positivo e celebrar um pouquinho, mas a vigilância e a cobrança em cima da democracia brasileira e em tudo que ela nos impacta, ela é diária, né? Ela é eterna. Daniel Soares, boa noite. Boa noite, né? Estamos nessa ressaca pós sexta-feira, que na verdade acabou sendo na quinta, né? O STF surpreendeu, não quis trabalhar na sexta, já emendou as dosimetrias na quinta-feira à noite. É bem isso, né, que o Fagner falou, né? É inédita a condenação por golpe de Estado no Brasil e das lideranças, né? Porque dos golpes que não deram certo ali, anos 20 e tal, chegaram a condenar uns peixes pequenos, tenentes e tal, militarmente, que acabaram sendo anistiados depois, né? E teve alguém na imprensa falou, não sei se foi, acho que foi Otávio Guedes, que o próprio Bolsonaro chegou onde chegou por causa de anistias, né? Porque ele ganha notoriedade em 1988, quando ele é descoberto um plano de sabotagem dentro do próprio exército, que ele reivindicava melhores salários, melhores soldos e tal, e dentro da estratégia dele, de seus comparsas, ele queria explodir unidades do exército. Suave, né? Suave. Bomba no gasômetro. Suave. O que é conhecido como terrorismo, né? E aí ele foi preso administrativamente, né, dentro do exército e tal, acabou anistiado e isso foi uma ponta de lança para sua candidatura a vereador em 88 e o resto foi o que foi, né?
A gente tem um convidado especial hoje, ele mandou um áudio. Como é que se deu esse diálogo, né? A gente tá vivendo protestos aí, uma onda esquisita até, digamos assim, mas essas primaveras aí no Nepal, né? Um país que a gente não tem absolutamente nenhuma ligação. A não ser no Carmen Sandiego, No né? Carmen Sandiego tem, né? Um dos países que a Carmen vai, né? Katmandu. Que é Katmandu. E só que a gente conversando entre a gente e tal, surgiu um personagem que quem é mais antigo conhece, chamado Alcísio Canete Neto, né? O Alcísio, que era apresentador aqui do programa, um dos fundadores aqui do Lado B. E nessa conversa, ele falou, pô, gente, eu tô por dentro mais ou menos do que acontecia, porque eu fui atrás e tal. O Alcísio era um cara interessado em política internacional, sempre foi. Um sujeito sugênero. Um sujeito excêntrico, claro, óbvio. Mas isso até então não tem novidade nenhuma. Mas dentro dessa excentricidade dele, um dos temas que ele sempre gostou era política internacional e tal. Ele foi atrás. Evidentemente, a gente não tá falando com especialistas de política internacional e tal, né? Ouçam um xadrez verbal. Alguém que leu sobre o Nepal. Mas alguém que leu. E que é honesto. Que é honesto, que vai fazer uma análise dentro do que a gente, enfim, espera aí, porque é estranho, né? O que tá acontecendo no Nepal. Acho que as Não, e ganhou do dia do julgamento lá, das sentenças, na quinta-feira. Na verdade, pouco antes, né? Na terça-feira, os deputados de extrema-direita só falavam de Nepal, porque o partido no governo no Nepal é o Partido Comunista. Pois é. Né? E aí, não, a geração Z está derrubando, o povo derrubando o comunismo, não sei o que lá, não sei o que lá. O Chupetinho, inclusive, tem que fazer no Brasil. O Chupetinho, inclusive, comemorou que uma mulher, né... A ex-primeira-dama. A ex-primeira-dama foi queimada viva dentro de casa, né? Até agora. Aí no dia seguinte, quando morreu o outro lá, o nazista norte-americano, aí era proibido a violência. A violência é só pra um lado, pro outro não pode. E dentro dessas conversas que estavam tendo lá, o Alcísio falou, pô, não, eu posso participar. A gente lembrou de outra coisa que nos liga ao Nepal, que a gente fala que os ouvintes bem mais antigos também vão lembrar, que é o protocolo de Pendra do Nepal. Procurem saber, que era algo que a gente sempre falava, que a gente esperava que o Carluxo fosse colocar em prática. Ainda está em tempo. O protocolo de Pendra do Nepal, mas fazia mais sentido quando o Bolsonaro era... Mas ele tem muito potencial para... mas fazia mais sentido quando o Bolsonaro era presidente. Mas, de toda forma, ligando todos esses pontos, e o Alcísio é uma pessoa que as pessoas, os ouvintes, os apoiadoras, sempre perguntam, pô, cadê o Alcísio? 5 anos lá do B. Enfim, muito tempo que ele saiu também, muito tempo que ele ficou. Então, foi uma oportunidade dele participar também de alguma forma. A gente está devendo aí trazer ele aqui para falar um pouco. Então, a gente vai mandar o áudio aqui do Alcísio comentando as questões aí do Nepal. E aí a gente volta depois para repercutir rapidamente. Olá, galera do Lado B do Rio, tudo bem? Passando aqui para passar um áudio para vocês sobre o que está acontecendo no Nepal. E a pergunta deve começar com: por que diabos o Alcísio sabe alguma coisa sobre o Nepal? Isso é culpa do Fagner Torres e do Daniel, que estão aí na mesa. O Daniel gostava muito de fazer piada que o Carluxo tinha potencial para se tornar o de Pendra, o príncipe do Nepal, que num surto, que a gente vai chegar no surto dele, acabou matando o pai e tal. A gente brincava que o Carluxo tinha muito potencial para fazer isso. Que era uma pessoa muito frustrada, muito reprimida, tal de Pendra e tal. E eu escrevi um roteiro sobre isso, de comédia e tal. Acho que não sei se esse nunca foi ao ar, eu acho. Mas acabei que eu tive que estudar um pouco sobre a história do Nepal para entender o rolê. Então, jogo rápido. O Nepal é uma monarquia, era uma monarquia, e os grupos populares que tentavam derrubar essa monarquia eram, em sua grande parte, maoístas, o que faz todo sentido, um país completamente rural, do lado da China e tudo mais. Só que aí tem uma questão cultural aí, né? Os maoístas trouxeram a ideologia lá do outro lado dos Himalaias, mas o Nepal é muito mais culturalmente, politicamente ligado à Índia, também especialmente pela questão da família real, que fez muitos casamentos reais com gente do subcontinente indiano e tudo mais. Então, conforme o país foi se democratizando ao longo de revoluções e revoltas e tudo mais, criou um sistema parlamentar e tudo mais, e depois até que a monarquia se tornou figurativa já nos anos 90, os comunistas foram ganhando poder. O pessoal fora da Katmandu, né, que é a grande cidade do Nepal, foi meio que governando o país através dos maoístas e tal. E hoje, na política nepalesa, a gente vê que ela é dominada por partidos que estariam à esquerda do PT no Brasil, assim, né?
nominalmente, pelo menos. Eu não confesso que eu não sei as políticas públicas dos caras, é um pouco demais para mim também. Mas o partido que está no poder é uma coalizão da centro-esquerda trabalhista com os maoístas, e na oposição estão os marxistas-leninistas. Entendeu? Então, assim, é um país que a política, você vê 85% das pessoas ali que estão no poder, na Câmara ou no Senado deles, tem uma origem de esquerda ou de esquerda revolucionária ou de esquerda reformista, é bastante à esquerda. Recentemente lançaram o Partido Pró-Índia, que teve algumas cadeiras aí e tudo mais, que seria alguma coisa mais liberal, mas a gente vê que é um país muito à esquerda. Então esses protestos lá, quando a gente começa a falar de protesto, volta da monarquia, tudo mais, eu acho que a gente não... Muito mais do que ver pela chave do as pessoas cansaram do comunismo, porque elas seguem votando muito mais à esquerda que qualquer outra tendência política no país. A gente está falando aí de, literalmente, oposição, o maior partido de oposição e o segundo maior partido da situação serem declaradamente comunistas, embora de vertentes levemente diferentes. A gente está falando de quando essa influência indiana, volta da monarquia e tudo mais, tem um viés liberal e tudo mais, mas isso também é uma espécie de cavalo de Troia para trazer a influência indiana de volta para a política nepalesa. Isso é uma disputa também geopolítica entre esses países que lutam ali, e é constante o confronto entre forças indianas e chinesas nos Himalaias, na sua fronteira. A Caxemira, né, é um problema também que faz parte da China. Esse problema, a China alega ser dona de uma parte desse território também, que é disputado entre Índia e Paquistão, obviamente muito mais intensamente. Toda aquela região ali é um conflito conflagrado, então obviamente a influência sobre o Nepal também é uma questão central ali. Então, quem está ganhando, quem está perdendo ali na situação, eu acho que é uma questão que a gente vai demorar um pouco para entender, mas é bom entender que é uma disputa entre duas grandes potências que vão, no grandes palcos do mundo, aí falar bonito, falar que são amigos e tal, mas eles não são amigos, nunca foram amigas. A China é muito próxima do Paquistão, é uma situação que sempre incomodou a Índia, e embora isso possa mudar no futuro, claramente os próprios braços do BJP, né, que é o partido do Modi, que é um partido fascista hindu, basicamente, vão continuar tentando criar laços com povos similares, onde eles possam criar algum tipo de influência. É assim que funciona na vida. Então, é basicamente isso, galera. 5 minutinhos de Nepal para vocês e um grande abraço. Dani, você que é um especialista em política internacional formado pelo xadrez verbal, né? Sim. Que sonho o Nepal, né, cara? A situação é maoísta e a oposição é leninista marxista, pois né? É. Que sonho! Comenta um pouco, principalmente, eu acho que um dos pontos que você citou ali, que é interessante, que é a situação da Índia e China, né? Porque é um negócio que é uma guerra fria no BRICS, né? Também já comentada, assim, por alto, que eles fingem amizade o tempo inteiro. São duas potências, né? São os dois países mais populosos do mundo, duas potências em ascensão, tanto economicamente quanto militarmente. Tem uma fronteira imensa ali no Himalaia, tem disputas fronteiriças, né, na região do Tibete. A China não reconhece a fronteira porque foi negociada pelo reino do Tibete quando independente. A Índia não reconhece a fronteira porque foi negociada pelos britânicos na época da colonização. Então não é o tema do programa. Se a gente for entrar nas disputas regionais China e Índia, a gente não sai daqui. Especificamente sobre o Nepal, né, o Alciso deu o panorama geral aí. Vou fazer só um adendo pra gente não se deter muito tanto tempo nisso, que apesar dos 3 maiores partidos, né, serem de matriz comunista, a quarta força, e que vem crescendo nos últimos anos, é um partido nacionalista, cujo maior expoente é o prefeito da capital, Katmandu, que é um ex-rapper, eleito com discurso contra a corrupção, sou de fora da política. Nossa, que novidade no mundo, né? Mundo... Temos que valorizar o Nepal acima de tudo. Meu partido é o Nepal. Ele é budista, não é hindu. O país é de larga maioria hindu e a família real tinha ligação com a Índia mesmo, né? Era uma família hindu. Mas esse prefeito de Katmandu, evidentemente, apoiou os protestos e ele chegou a dar declarações tipo: os nepaleses são espiritualmente superiores aos indianos e aos chineses. É um fascínio então, em qualquer lugar do mundo. Vocês já entenderam, né? Não preciso falar muito mais coisa. E tem os restauracionistas, né? Também apoiando os protestos. No início do ano teve protestos pela volta da monarquia, né? Demonstrações.
na cidade, pela volta da monarquia, e o ex-rei, o que Dipendra não matou, seu tio Janendra, que ele não estava no palácio do dia, ele acabou sendo o último rei, né? Porque ele morreu todo mundo, sobrou só o irmão do falecido rei. Nem falou, né? Nem citou, mas enfim, procurem saber, tá? Procurem no Google, saber. Joga aí no Wikipedia. E aí o rei ainda vive no Nepal e tem botado as asinhas de fora, né? Que é o Dom Orleans e Bragança dele, exatamente, né? né? Que diante desse momento de conflagração, né? A única coisa que pode restaurar a paz e a unidade nacional é o restabelecimento da monarquia. E as coisas estão ainda acontecendo por lá, né? Mas o efeito imediato dos protestos, além da destruição de patrimônio, etc., foi que o primeiro-ministro renunciou e o comandante do exército assumiu o comando do país para negociar a pacificação e retorno à normalidade. Então, mais uma red flag, né, como dizem hoje em dia, e era isso. Vamos ficar de olho aí, porque, enfim, é interessante mesmo, por mais que a gente não tenha lá grandes identificações diretas com o Nepal, enfim, não tem grandes repercussões aqui, a gente fica de olho, porque é isso, né, daqui a pouco a gente já tá vendo aqui a extrema-direita, né, apoiar, daqui a pouco os Estados Unidos, né, tá sempre de olho no que acontece, botam uma bandeira dos Estados Unidos lá daqui a pouco, e essas coisas. Antes da gente chegar, enfim, ao prato principal do dia, quero dar um recado aqui, enfim, hoje eu não vou pedir, mas vou pedir de leve. Vou primeiro agradecer imensamente aí a todos e todas que chegaram juntinho para ajudar o Lado B a bater a primeira meta no Apoia-se, tá, gente? Era uma meta simples, assim, baixa, mas que ajuda, garante o pagamento de cachês para as pessoas que colaboram aqui com o Lado B. E aí, enfim, com essa meta a gente não vai depender das parcerias, dos patrocínios, das propagandas, para pagar aqui os nossos colaboradores. Então, a gente agradece muito para quem chegou junto, porque a galera, de fato, chegou junto. Quem pôde ajudar, veio. Teve gente que fez um Pix referente a 12 mensalidades. Né? Teve gente que chegou junto no Apoia-se, assim, na hora que a gente postou nas redes sociais, que a gente colocou no programa no ar. Enfim, a galera comprou mesmo, entendeu o nosso apelo. A situação do Lado B ainda é delicada e o financiamento é fundamental para a gente iniciar o projeto Lado B 10 anos. Né? A gente está colocando já em prática, já está pensando no que a gente vai fazer para comemorar 10 anos, considerando inclusive que é um ano de eleição, né? Ou seja, é um ano que para o Lado B é muito importante também a gente estar saudável financeiramente, com a cabeça boa, com projetos, com novidades, enfim. A partir do mês que vem, né, outubro, a gente vai em busca de dobrar a meta, né? Porque a dona Dilma Vana Rousseff disse que era assim que fazia. A gente chega na meta, quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta, porque tem aí a segunda faixa da meta, a gente vai divulgar, mês que vem a gente divulga. Então, se você tá com R$10 sobrando por mês aí, vai lá em apoia.se/Lado B do Rio, apoia.se/Lado B do Rio. Tem também o plano de 20, que você pode participar do nosso grupo no Telegram, né? Que ficou bem agitado aí nas últimas semanas, e aí na semana passada, então, bombou com o julgamento, né, galera? Todo mundo postando suas cervejas, seus vinhos, na quinta e na sexta-noite. Seus memes, suas pizzas, seus salames. Foi maravilhoso estar junto da galera ali. E tem ainda o financiamento de R$50, porque, enfim, quem pode mais, dá mais, é a nossa justiça social aí para apoiadores e apoiadoras do Lado B, né? A gente sempre, se você pode dar mais, ajude com mais. Caso você não possa ser um apoiador mensal, você ajuda quando puder, fazendo um Pix do valor que quiser para ladobedorio@yahoo.com. Pix sempre cai bem, vem para fortalecer o nosso caixa. Agora o Cesarotti vai tocar o caô da semana e a gente vai repercutir aí Bolsonaro condenado. Caô. Lê, 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 oh. Bem, nessa altura do campeonato, você já sabe, mas a gente faz questão de dizer em voz alta e faz questão que você ouça de novo. Jair Messias Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicial fechado por golpe de Estado, organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. General Braga Neto foi condenado a 26 anos de prisão, enquanto o almirante Almir Garnier e o ex-delegado Anderson Torres pegaram 24 anos de cana dura.
O general Augusto Heleno pegou 20 aninhos de sol nascendo quadrado, enquanto o general Paulo Sérgio Nogueira tem pena de 19 anos atrás das grades. O deputado federal e delegado Alexandre Ramagem foi condenado a 19 anos, 1 mês e 15 dias de xilindró. Pegou a pena menor aí, já que o julgamento por dano e deterioração está suspenso. Ele vai responder de outra forma, porque, enfim, já tinha sido diplomado, deputado e tal. O Bolsonaro, como a gente sabe, está em prisão domiciliar, e isso, por enquanto, deve ficar aí nos próximos dias. A gente deixa ainda o vinho, a cerveja, o charuto reservado, porque a hora da prisão deve demorar mais um pouco. Porque ainda é necessária a publicação do acórdão, né, que é a publicação oficial da decisão do STF. Isso pode ocorrer aí em até 60 dias, e a partir daí as defesas terão 5 dias para apresentar, né, o recurso, que são os embargos declaratórios, né, servem aí para esclarecer questões secundárias, né, de às vezes um erro de digitação, uma contradição que tenha, alguma omissão que tenha ali no processo. Os embargos de declaração é para isso. É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente é condenado por golpe de Estado. A gente já citou na nossa fala inicial, é histórico. E, Luara, eu vou começar por você. Qual foi o seu sentimento? Qual é o seu sentimento? O que você tira? Qual é o balanço que você faz desse julgamento? Conta pra gente do julgamento, a gente até falou, né, na semana retrasada, mas da condenação, né, da sentença. Fala pra gente o que você sentiu quando soube, quando viu os votos, quando viu que a coisa estava andando, e depois conta pra gente aí o que você está sentindo. Acho que antes de entrar, né, nesse detalhe que você falou, já que nós vamos comentar, falar um pouco desse sentimento de alívio mesmo, porque não sei se vocês sentiram isso, acho que a gente não chegou a comentar exatamente isso nas conversas ali do nosso grupo, mas de uma apreensão, né, de será que vai mesmo? Porque todo mundo, né, aquela tirinha do já pode, tem muito tempo que a gente está querendo abrir a latinha, mas essa apreensão até o último minuto, porque o que a gente tem vivido nesses últimos anos, principalmente aí desde o golpe contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, foi de reviravoltas, de maluquice do nosso sistema judiciário também, é importante dizer, porque a gente já teve programas aqui analisando o STF, né, falando sobre o STF, e aí a gente viu de novo um movimento, Carmen Lúcia diva, aquela coisa, como se essa turma também não tivesse responsabilidade em tudo que a gente viveu, né, dessa loucura que eu falei do judiciário, do lavajatismo rasteiro, que culminou na ascensão do Jair Messias Bolsonaro. Esse é um ponto, né? Se a gente teve à beira de um golpe de Estado, se a gente teve que julgar o crime de golpe de Estado pela primeira vez desde a redemocratização, com muitas aspas, porque também falo em democracia com muitas aspas, não porque a nossa democracia não vale a pena, mas porque ela carece, sim, de gente que lute por ela com todas as letras e com todas as garras, né? Vimos aí nos últimos dias isso acontecer, porque é um julgamento político, sim, e não tem que ter medo de dizer. Assim como o voto do Fux foi extremamente político, né? A gente viu os jornalistas falando, né, no juridiquês, assim como também aconteceu desde o julgamento da Lava Jato, tá todo mundo meio formado em direito penal, constitucional no Brasil nos últimos anos, né? Mas nós vimos isso e eu senti um alívio, até meio louco, assim, porque a gente comentou isso no último Lado B, né? Que não estava com essa sensação de que as coisas estavam acontecendo, parecia muito normal, tudo muito tranquilo, até mesmo com as manifestações bolsonaristas, não tinha um grande movimento, assim, nem de defesa, e até da comemoração, não sei se a gente estava se contendo, mas uma normalidade que quando a Carmen Lúcia falou, né, ou seja, quando formou a maioria, eu lembro, né, pela condenação de Jair Bolsonaro, ou seja, o 3-1 ali, isso eu lembro que eu comentei ali no grupo, e aí o Caio comentou, acho assim, formou e tal, mas aí já tinha alguns minutos, eu tava vendo na TV Justiça né, então não vi o plantão da Globo, que todo mundo comentou depois, então tem coisas, assim, símbolos que vão ficar para a história, que serão compartilhados com essa coisa da sensação. E é interessante você começar com essa pergunta, Caio, porque eu me lembro quando da eleição, né, essa última eleição aí do Lula em 2022, que também foi essa uma coisa geral, assim, as pessoas se lembrando muito, nossa, na hora que virou, eu senti tal coisa, na hora que virou, aconteceu tal coisa. E isso também vai ficar marcado, né, assim, dessa sensação de, peraí, aconteceu mesmo?
A gente está vivendo isso e é história. E eu acho que é importante a gente dizer isso. Nós falamos tantas vezes de viver momentos históricos que não eram exatamente bons, mas não deixavam de ser históricos por isso, né? Não eram bons para a gente, não eram bons para o campo progressista, para os democratas, para as pessoas que se consideram e lutam por uma esquerda que não teme dizer seu nome, que eu acho que é inédito, assim. Eu acho que isso precisa ser celebrado, sim. Porque o Fagner falou, e eu queria fazer um destaque no Boa Noite do Fagner, né, de golpes que foram bem-sucedidos ou mal-sucedidos aqui no Brasil, né, ele listou ali 15 golpes, e ontem, não sei se vocês viram, o Fantástico fez uma matéria muito boa, eu achei, né, um tom interessante de resgatar isso e linkando, né, quais foram, principalmente os militares que foram reincidentes nos crimes de golpe, porque isso também é muito, muito simbólico, né, a gente está punindo pela primeira vez gente da caserna, né? Gente dos quartéis. E isso é importante para a gente ver essa reincidência, porque quando o Fagner fala, né, de golpes bem-sucedidos ou mal-sucedidos, mas a verdade é que golpe no Brasil é um grande negócio, né, Fagner? É só olhar para quem coincidentemente foi beneficiado. Direta ou indiretamente, a gente vai puxando as coisas e vai seguindo a trilha do dinheiro, por exemplo, e acaba chegando nas mesmas pessoas. Quer dizer, qual que é o recado agora? E aí eu acho que isso é importante para a gente também pensar nessa sensação de alívio, mas que ela não é, como eu disse também na nossa última gravação, né? Que a defesa da democracia ela é cotidiana. Então essa sensação de alívio ela não pode ser, derrotamos. Assim como a eleição do Lula não foi, derrotamos o bolsonarismo. Que a gente está vivendo em campanha aí nos últimos 4 anos. Talvez não o governo, que agora parece que acordou, o governo Lula, mas as pessoas que estão lutando por essa democracia há muito mais tempo do que os últimos 4 anos, mas nos últimos 4 anos, reiteradamente, porque o fascismo, o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro continua em campanha. A gente viu a campanha dele no STF, no voto do Fux. Então, é uma coisa assim, que esse alívio, ele precisa ser sentido, celebrado de alguma forma, e caramba, é bom vencer de alguma forma, né? Mas que não pode ficar nem nas mãos desse judiciário que já nos traiu outras vezes, né? Que também sopra de acordo com os ventos da política, mas principalmente pensar a política, né, com essa construção da correlação que a gente quer, né? Então, assim, da nossa organização, para que a gente consiga, de fato, aí sim, derrotar o fascismo, ainda que cotidianamente, ainda que tenha que fazer esse trabalho quase de Sísifo, né, rolando a pedra morro acima, que a gente consiga juntar mais força, né, para que essa pedra não seja tão pesada, para que a gente não esteja sempre à beira, né, do golpe dos golpistas. Então a sensação é um pouco dessa, desse alívio, mas com a certeza de que não termina aqui, né, de forma alguma. A gente sabe que, na verdade, é o começo agora de um novo trabalho, porque a semente não foi plantada em 2021, naquela reunião com os embaixadores. Tem uma história de golpe no Brasil, de, como eu disse, né, de golpes que valeram muito a pena, e que essa gente não vai sossegar, não só para livrar a própria pele, mas também para retomar o poder. Então, quando eu falo assim, qual que é o recado que fica agora que os ventos mudaram? Que mais gente, talvez, vai ter que ser acionada para poder validar esse golpe, como foi em 2016, né? 2016, 2017 com a Dilma, com o Supremo, com tudo? Quem que não foi incluído aí que deveria ter sido chamado para reunião para poder chancelar golpe e que vai falar assim, olha, eu quero ser chamado na próxima, porque sem mim não vai rolar. Eu acho que também são esses cuidados que a gente precisa ter enquanto campo progressista, enquanto esquerda, porque, como eu disse, e repito, né, estou falando muito do último programa, mas porque o tema é o mesmo, agora já com a condenação, que quando esses ventos mudam, a gente também precisa estar preparado. Então, a lição que tem que ficar é quais são essas brechas, né? Por que é tão fácil dar um golpe no Brasil? Porque, né, 15 golpes, pelo menos os documentados e considerados aí pela maioria, apesar de, como disse o Fagner também, não considerarem um contra Dilma, que foi um golpe parlamentar, falando só de golpes militares, os 15 golpes aí no Brasil. Quais são essas brechas, sabe? E também das brechas parlamentares, porque isso é muito interessante. Assim, depois eu quero trazer um pouco do voto da Carmen Lúcia, quando ela traz algumas obras, né, que falam disso, quais foram os passos decisivos. E na história a gente também vê isso, que às vezes são coisas mínimas, nas brechas mesmo, são nas sombras que os golpistas agem. Então nós que nos consideramos democratas, ainda que a democracia nos custe muito caro quando elegemos um fascista como o Bolsonaro, quando o mundo elege Trumps e toda essa ordem extremista, é muito importante para que a gente perceba essas brechas na democracia e a gente aperfeiçoe a nossa democracia. Porque se não é ainda o que a gente quer, também é
o que pode ser construído. Acho que tem um ponto que é fundamental, que a Luara falou na fala dela, que eu acho que a gente precisa abordar, que é a questão dos militares, né? E que está passando um pouco batido. Por duas razões. Uma, a forma que a imprensa hegemônica, e aí já começamos aqui, abrimos a janela do Observatório da Imprensa. A forma que a imprensa hegemônica noticia as questões dos militares é sempre muito favorável aos militares, né? Sempre de uma maneira muito pouco crítica. São poucas as vozes no colunismo nacional que se levantam, que falam, que apontam, que falam assim, as instituições das Forças Armadas são golpistas historicamente, né? Precisa de um historiador, né? E aí fica, historiador, coitado, lá falando, porque na história... né? Tem pouca análise, por exemplo, como a gente falou aqui, um negócio simples que vocês falaram, eu lembrei, né? Eu tinha esquecido, assim, estava guardado, que os militares incentivaram o golpe em Dilma Rousseff, né? Já com as circulares no clube militar, eu lembro bastante disso, e afrontando nos aniversários do golpe. Avalizaram nas redes sociais. Sim. Ou seja, no contexto atual, o que foi feito ali, eles entrariam, os da época entrariam, inclusive alguns que estão aí, né, que foram condenados, já estavam na época, entrariam no processo de um golpe. Porque, peraí, se você tá avalizando que pode ir, estamos aqui, qualquer coisa a gente se mete. Então, a gente vai ver, tem ainda 3 núcleos a serem julgados, é bom lembrar, esse foi o núcleo fundamental, esse é o núcleo 1, é o núcleo, né, a cabeça do golpe. Tem ainda 3 núcleos, sendo que 2 são majoritariamente de militares. Patente menor, tem capitão e tal, mas de militares. Então, assim, a gente ainda vai ver, provavelmente vai seguir, né, o julgamento dos golpes, a gente ainda vai ver militares julgados por golpe de Estado. Não sei se necessariamente vão entrar nesse artigo, né, digamos assim, vai ter toda essa discussão, né, vai perder mobilização, então, né, vamos ver como é que vai ser, mas vão ser julgados e possivelmente condenados em alguns desses artigos. E tanto Jair Bolsonaro quanto os generais e o almirante serão julgados pelo Superior Tribunal Militar, que é uma aberração, mas que está aí, para perderem suas patentes. E pensões. Então, assim, se isso acontecer, eu só acredito vendo. Mas o Superior Tribunal Militar, assim como os militares, isso eu falei há 2 ou 3 programas atrás, a gente tem abordado isso, está apaziguado. É o jeito que o Lula quer. E o Lula conseguiu. Não é a reforma que a gente gostaria, mas o que está acontecendo é militares sendo punidos e os militares estão calados. Isso é fato que está acontecendo. Não quer dizer que eles sejam... Tomaram Floratil para evitar o mal-estar? Ainda que o colonismo Alka-Seltzer... o colonismo sal de fruta esteja sempre aí querendo saber como anda o bem-estar e o mal-estar dessa turma verde-oliva, né? Bom, não sei se é minha vez de falar. É minha vez de falar? Aqui... Agora Por favor, cara, fale qualquer coisa aí. Eu assisti com muita atenção a quinta-feira. Foi o único dia que eu pude assistir com atenção enquanto eu trabalhava. A televisão ficou ligada na Globo News durante praticamente o dia inteiro, né? Desde as 2 da tarde foi quando começou o voto da ministra Carmen Lúcia até o final da noite, né? E é curioso, né? Porque eu já sabia que aquilo ia acontecer, né? À medida que foi se desenrolando, os votos foram sendo dados, à exceção do voto do Luiz Fux. A gente sabia que a condenação viria, mas eu não sei vocês, assim, eu fiquei com um sentimento muito, muito agridoce. Eu falei, cara, realmente eu não posso deixar de celebrar, minimamente que seja. Eu vou abrir um vinho aqui e vou comer um queijo e um vinho em celebração a essa cena, né, que é a condenação dos 7 acusados, e também em respeito à nossa memória enquanto país, né, a memória da gente que está aqui, a memória daqueles que se foram, causados por toda a ascensão do militarismo e da extrema-direita como agente político nos últimos anos. Então eu me coloquei no direito, me achei no direito de celebrar minimamente, que fosse com a taça de vinho. Eu achava que era importante. Mas não dá para dizer que fiquei feliz. Feliz eu não fiquei. Em nenhum momento eu me senti feliz.
Porque, primeiro, é muito degradante que um país da importância geopolítica do Brasil, a gente ainda precise passar por esse tipo de situação, né, nas nossas vidas, né? Eleições de governos lamentáveis, notoriamente corruptos, quando muito interessados somente no seu bem-estar pessoal e familiar, como é o caso da família Bolsonaro, uma família que nunca fez absolutamente nada pela política coletiva no Brasil. Ao Bolsonaro, a família Bolsonaro sempre interessou os seus próprios interesses familiares, todos eles enriqueceram na política, né? Ele entrou, enriqueceu, colocou os filhos, enriqueceram, a atual mulher enriqueceu, enfim, todos eles enriqueceram da política, nenhum deles ofereceu absolutamente nada à sociedade, nada de positivo à sociedade, pelo contrário, só despertou na sociedade aquilo que há de pior, aquilo que há de mais de sombrio na sociedade brasileira. Essa família fez o favor de despertar. E eu não consegui ficar alegre, porque diante de tanta loucura, que eu acho loucura não é a melhor palavra, porque loucura é coisa séria, de tanta perversidade que a gente viveu nos últimos anos, culminadas no 8 de janeiro de 2023, mas a gente vem sofrendo há muito tempo, né? A gente vem sofrendo desde que o senhor Aécio Neves, que agora surge como uma voz sensata, já diria nessa seara de podridão, que agora surge como uma voz sensata, desde que o senhor Aécio Neves não reconheceu o resultado das eleições de 2014, a gente vem sofrendo. E aí de lá para cá a gente vai elencar aqui uma série de fatores, uma série de coisas que aconteceram, que teve o seu auge, talvez o seu primeiro auge, talvez no assassinato de Marielle, né? Depois, né? O auge primeiro foi o golpe, né? O golpe em 2016, né? Seguindo a cronologia dos fatos. O golpe em 2016, aquele sofrimento todo que foi desse cidadão declarar voto a um torturador, em plena casa, supostamente a casa do povo brasileiro, que é o Congresso Nacional, muito supostamente. Eu acho que fatos como esse comprovam como o povo brasileiro, ou pelo menos parte dele, né, porque uma parte sim defende Brilhante Ustra, mas uma boa parte, a maior parte do povo brasileiro não tem sequer um dedo ali naquele lugar, que dirá ser a casa, né, do povo. Então culminou ali primeiramente com aquele voto, depois o golpe, depois o assassinato de Marielle, depois a própria eleição de Bolsonaro, depois a ascensão dos governadores, dominando, sei lá, 2/3 dos estados do país, dos governadores que o apoiavam, e seguidamente depois a gente teve a pandemia, todas as reformas, as deformas que foram feitas, deforma trabalhista, que supostamente era para aumentar emprego e não trouxe nenhum resultado, da Previdência e por aí vai. Depois a gente teve a pandemia com mais de quase 1 milhão, né? A gente não sabe exatamente por conta da subnotificação, mas quase 1 milhão de mortos. Aqueles dias que nós vivenciamos de pessoas, 4 mil pessoas morrendo por dia, 5 mil pessoas morrendo por dia, e esse cidadão imitando pessoas com falta de ar nas UTIs, se negando a comprar vacina, incentivando aglomeração, enfim, tudo aquilo, né? A gente sabe que o que a gente está vivendo hoje não resiste a um Google, né? Na pandemia dizia-se que não podia fechar o país porque ia quebrar a economia. Esses mesmos que iam quebrar, que diziam que o país ia quebrar se tivesse o tratamento adequado da pandemia, hoje apoiam o tarifaço de 50% dos Estados Unidos contra a economia brasileira. Então, assim, o Brasil não resiste a um Google. A extrema-direita brasileira não resiste a um Google. Se você quiser saber o que a extrema-direita brasileira fala hoje, né, e saber se é mentira ou verdade, basta ir ao Google e procurar o que ela pensava no passado. Você vai ver que o que eles dizem lá não cabe aqui, e o que eles dizem aqui não cabe lá. Então, não foi um sentimento de alegria, é muito rancor,
é muito ódio. Eu não tenho, assim, eu sou um ser humano e eu não consigo medir as palavras nesse momento para falar dessa escória. O que eu sinto dessas pessoas é ódio, o que eu sinto dessas pessoas é rancor, o que eu sinto dessas pessoas é fúria. Eu não tenho a menor dúvida que Jair Messias Bolsonaro é a pessoa que eu mais odiei na minha vida. Eu tenho 43 anos. Eu tenho 43 anos de idade e eu não tenho a menor dúvida que esse senhor é a pessoa que eu mais odiei na minha vida. Ele simbolizou tudo que a gente odeia. Com sobras. Então, o fato dele ser condenado a 26 anos, infelizmente, não me satisfez, porque, na minha visão, ele foi condenado pelo que ele fez, talvez, de menos grave. Ele fez coisas tão... A existência desse senhor no debate público é uma aberração tão grande que eu coloco o que aconteceu no 8 de janeiro não como o crime mais grave que ele cometeu. Queria muito que ele respondesse pelos 500 mil mortes da pandemia. Queria muito que ele respondesse por todas as vezes que ele ofendeu as mulheres, por todas as vezes que ele ofendeu os gays, por todas as vezes que ele defendeu grupo de extermínio, por todas as vezes que ele defendeu torturador. A soma da condenação desse cidadão passaria dos 1000 anos se ele fosse responder por tudo que ele fez em sua vida pública. Então, assim, o ódio que eu sinto desse senhor, o rancor que eu sinto desse senhor, a raiva que eu sinto desse senhor e de tudo que ele representa, ele, os filhos dele, os militares que são da sua claque, os empresários que os financiaram durante esse tempo todo e muitos continuam financiando ainda hoje. O que eu desejo para essas pessoas é, assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos me proíbe de dizer. Então, não fiquei alegre, eu acho que foi um passo, obviamente, muito importante, porque, como eu disse aqui no começo, são 15 golpes em 130 anos, são 15 vezes que os militares tentaram, conseguiram ou foram derrotados, nos golpear nesses 130 anos. Então, a gente assistir o que a gente assistiu na quinta-feira, de certa forma, alivia, atenua, mas não cura a maldita chaga que todas essas pessoas causaram em nossas vidas. E aí, para finalizar a minha fala nesse sentido, eu queria dizer que há pouco tempo não, mas há alguns anos, há uns 2 ou 3 anos, assim que saiu, na verdade, eu fui ao cinema assistir 1985, né, que é o filme sobre o julgamento dos ditadores da ditadura militar argentina, que durou de 1976 a 1983. E eu me lembro que eu saí da ocasião da sessão de cinema com a alma lavada, mas ao mesmo tempo com o mesmo sentimento agridoce, porque eu, né, sou brasileiro e vivo num país que nunca puniu nunca até aquele momento havia punido seus militares. Então ouvir a sentença do juiz no filme, na cena final, falando daquele nunca mais, doeu como uma facada em mim, no meu corpo, no meu coração de brasileiro, sabendo que vivo num país, que nasci num país que tantas vezes teve os militares envolvidos não na defesa dos interesses do país, mas na defesa dos seus próprios interesses. Esses militares nunca terem sido julgados e nunca terem sido condenados. Aquela cena, embora lavasse a alma, ao mesmo tempo ela serviu como uma facada no meu coração. O que eu queria dizer é que a partir de quinta-feira, essa facada, pelo menos por enquanto, ela está amenizada. Ainda espero, depois da condenação, ver essas pessoas serem direcionadas para o Chilindró, onde eu espero que elas nunca mais saiam mais. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no Armazém do MST, na Lapa, e na Livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
Dani, acho que para você dar também o seu parecer, né? Queria complementar a fala do Fagner. Lá no dia o Fagner colocou um textão. Não foi um textão, foi um textinho, né? Falando um pouco sobre isso, né? Sobre como ele não conseguia estar alegre. E uma das coisas que eu falei pra ele, falei pra várias pessoas, e foi um tweet meu que viralizou, eu coloquei no Instagram e tal, que acho que a gente que odeia o Bolsonaro e tudo que ele representa, e todas as pessoas, quer dizer, algumas pessoas a gente nem odeia, né? A gente deveria odiar, mas não odeia, são amigos, enfim, parentes. E tudo que ele representa pra sociedade que a gente vive hoje, a gente tem obrigação de comemorar cada possibilidade, veja bem, eu não tô nem dizendo nem que ele sofreu, cada possibilidade de sofrimento dele. Seja por tristeza, raiva, angústia, agonia, não importa o que ele sentiu quando ele ouviu a condenação. Talvez não tenha ficado tão triste quanto a gente imagina, tão angustiado quanto a gente imagina, tão com raiva quanto a gente imagina, mas ele sentiu alguma coisa. Tá com erupções cutâneas. Exato. Ele sentiu alguma coisa. E a gente tem obrigação, porque a gente sofreu muito. E aí eu falo pela gente que tá aqui, pela nossa audiência que respondia a gente o tempo inteiro, principalmente na pandemia, mas a gente sabia que já antes, né, o que a gente viveu todo aquele 2018, já antes, né, vendo a ascensão dele e as pessoas se fascistizando. Eu falei assim pro Fagner, a gente precisa comemorar. Todo mundo precisa comemorar. Seja tomando cerveja, tomando um vinho, gritando, postando, fazendo qualquer coisa que seja no sentido de eu estou comemorando este fato. E no dia seguinte, a gente faria as análises. Porque, primeiro que a gente está aqui ao microfone e a gente tem esse compromisso de fazer as análises muitas vezes passionais, né? Quase sempre. A gente faz questão aqui de estar com o coração quente, mas tentando, né, dar a realidade para os fatos, né? E uma dessas coisas que eu percebi no dia seguinte, o dia seguinte chega, né? Sempre chega o dia seguinte. E o dia seguinte você, né, para pensar. E uma das coisas que eu quero dividir com as pessoas, e aí eu concordo com o Fagner, é que é muito difícil a gente comemorar plenamente a partir do momento que a gente sabe que dentro da democracia que a gente vive, que é a democracia, que tá longe da democracia que a gente acredita, né? A democracia burguesa, essa coisa. Já dentro desse espectro, a Constituição é a mesma, as leis mudaram um pouquinho, mas basicamente parecidas. Ele deveria ter saído preso em 17 de abril, né? De 2016. 17 de abril de 16. Ali, ou no mínimo cassado. Ali já teria sido um recado de, passou do ponto, aqui não pode mais. Isso sem falar antes, né? Já falava as coisas que falava antes. E as coisas aconteceram. E aí, é o que a Laura falou, aconteceram inclusive com a anuência de alguns dos ministros que estão aí, né? Com o STF, com tudo, né? Então, não foi cortado quando tiveram várias oportunidades de serem cortados, as asas do Bolsonaro. Não foi cortado. Ele cresceu a ponto de virar um presidente hipervotado, de ser um candidato que perdeu hipervotado e de ter fascistizado 40% da população. Até a gente precisa sentar, porque não tem mais um terço, né? É. A regra de um terço já foi. Galera, só pegar todas as pesquisas aí de opinião, é tudo 40%. Bolsonaro já parte, e o bolsonarismo já parte com 40%. 40% fascistizado, que estão apoiando, assim, vão continuar apoiando. Então, foi tarde demais. E aí a gente para, legal, o Bolsonaro foi punido, os militares foram punidos, tá tendo punição, pode ser um novo momento. E o que a gente faz com esses 40%? Que não são criminosos, né? Assim, né? Não, dentro da Constituição Federal... Apoiam criminosos. Mas... Defendem crimes. Não, defendem criminosos. Defendem crimes, são potenciais criminosos e no mundo ideal a exaltação ao fascismo, que é o que está acontecendo, deveria ser crime. Sim. Mas enfim, que não estão lá na letra, né? Não são os golpistas, nem os tubarõezinhos lá, nem os tubarõezões. O que a gente faz com os nossos vizinhos? O que a gente faz com esses nossos vizinhos, né? Por pessoas como o Bolsonaro, o principal deles, se tornaram o que se tornaram e agora a gente vai ter que lidar com as sombras do Bolsonaro, a gente vai falar sobre isso também. A gente tá falando de Tarcísio, do Flávio, de Michele, daqui a pouco surge o de Nicolas, né? Espera o Nicolas fazer a idade pra presidente. A gente vai ter que arcar com isso. Acho que esse é um sentimento geral também, né? A gente também não pode achar que agora, agora desfascistizou, o recado tá dado, né? Bem, você espera que eu responda? Não. Eu quero que você O que a gente faz com 40% do país fascista? Fale qualquer coisa aí. É um fenômeno que é mundial, sempre insisto, né? A gente viu esse final de semana, teve 100 mil nas ruas de Londres contra imigrantes, né?
cantando músicas do Queen, que do inglês há várias gerações foi Hulk Bulsara, que era o nome original de Freddie Mercury. Mas não tá restrito ao Brasil, mas o Bolsonaro é o nosso problema, né? É o nosso fascismo. Não é porque tem 40% da população que não apoia que não se deve não fazer as coisas, né? Então, nesse sentido, condenou os líderes do golpe, da tentativa de golpe de 22-23. Vamos ter que esperar os ritos, né, da democracia burguesa, do Estado de Direito, para vê-los encaminhados a regime fechado, porque a dosimetria previu o cumprimento da pena em regime fechado. Ainda vamos saber aonde, né, se vai ter papuda ou não, se vai ter sala de Estado na Polícia Federal. O Exército já fingiu que não é com eles, que você falou do, entre aspas, pacificação, né, das Forças Armadas. O pessoal do colonismo de Mal-Estar já falou que que as lideranças militares falaram, não, a gente não quer o Bolsonaro cumprindo pena numa unidade militar. Mas presumo que os generais devam cumprir, né, em unidades militares, não sei. A gente tem que continuar tocando esse barco, e de preferência aparecendo mais e publicizando mais sacanagem que esses caras fizeram, né, porque qualquer pontinho que a gente tirar desses 40% tá no lucro. A gente tá vendo aí a CPI do INSS, né, que acabou sendo soterrada pelos fatos, que os bolsonaristas tanto quiseram. Lá atrás é aquela coisa, né, a tática deles é a mesma, há quase 10 anos, né, você aparece um assunto, eles pautam no ataque, do ponto de vista deles, gritam a sua narrativa, e quando o negócio aprofunda um pouco mais, a gente vai ver que não é exatamente aquilo que eles estão falando, outro assunto... Eles mesmos já mudam. E grita. Já fala do pescocinho do essa semana, o líder maior deles foi condenado, e eles não estão falando disso. Estão falando do Mas eles estão falando do fascista assassinado lá nos Estados Unidos e perseguindo quem nem necessariamente comemorou, né? Quem falou qualquer coisa crítica ao Charlie Kirk. Estão fazendo post marcando o empregador, pedindo para demitir, pedindo para o Departamento de Estado americano cancelar visto. E tá dando certo, evidentemente. Porque os empresários, a maioria dos empresários concorda, quem não concorda tem medo de quem concorda, e o Departamento de Estado americano é a maior célula de promoção do fascismo mundial hoje em dia, né, da propaganda, pelo menos. Então eles vão ter sempre um negócio do momento. E a CPI do INSS está aí para mostrar que o roubo lá no INSS começou ainda no governo Bolsonaro, as autoridades competentes na época foram alertadas, o seu Sérgio Moro, o seu Paulo Guedes, e nada fizeram, né? Isso está completamente soterrado no noticiário e nas redes sociais. Mas não tem o que fazer, nós e o governo, que tem condições para isso, né? Não dá para esperar que a mídia vá, nessa altura do campeonato, a mídia corporativa, né, vá fazer esse trabalho de demonstrar quem essa gente é. Mas a gente tem que continuar batendo nessa tecla. Pois é. Quero chamar a Luara de novo para conversa, Lu. Um dos pontos que a gente tem tratado aqui, acho que é importante, já começou, a política, ela não tem vácuo, e ela se coloca sempre, a política institucional, sempre como a expectativa do poder, né? Como o Dani já falou recentemente aqui. E aí, as primeiras notícias dessa segunda dão conta já, né, desse rearranjo, a ponto de você ver aí, né, a principal liderança da direita hoje, da extrema-direita hoje, do fascismo brasileiro hoje, é o Nicolas Ferreira. Tenham isso em mente. É a principal liderança. O que ele vai fazer, como ele vai organizar todos esses braços, essas cabeças do bolsonarismo, do fascismo, é outra coisa. Mas ele é a principal liderança carismática, vamos botar assim. E aí já começaram os arranjos, né? O Tarcísio já queria voltar para Brasília para se colocar como um articulador da anistia. Cancelou porque o Valdemar deu um ato falho, né? O Valdemar confessou o crime. O Valdemar falou, teve um planejamento do golpe, mas não teve. Foi só planejamento, não teve. Mas é o planejamento que eles estão sendo convidados. Porque se tiver aquela velha história, se tivesse tido golpe, não tinha julgamento, eles viravam estátua. E aí já começa o rearranjo, né? Vai Tarcísio, quem vai o Tarcísio? Uma coisa que a gente tem visto muito é o Eduardo, que quer ser candidato à distância, né? E pra ele é cômodo, né? Sei lá se ele acha que vai ser inocentado, porque ele vai estar respondendo. Ainda não virou processo, mas ele foi denunciado pelo golpe, né? Ele seria o quinto núcleo. Ele aparece agora, né? Seria depois todos esses núcleos aí. Já posteriormente. Como é que você tá vendo esse rearranjo de forças da extrema-direita? E qual é o papel do Tarcísio? O que você pensa hoje sobre o Tarcísio, né? Que tipo de figura
e de campanha, se você acha que vai ser o Tarcísio o nome, como é que você vê em termos eleitorais, né, práticos, digamos assim, Bolsonaro já é carta fora do baralho. Ele não vai colocar mais o nome dele em disputa, mesmo com condenação e inelegível, ele não vai fazer isso, né? Eu acredito que ele não vai fazer isso. E eles vão precisar se decidir ou vir fracionados, né? Falta um ano ainda para a campanha, mas já é um ano... Para a campanha falta menos, falta um ano para a eleição. Eu pensei em setembro campanha, né? Que é setembro que a campanha começa. Aqui é julho e agosto já tem que ter as candidaturas definidas. Mas a campanha... Começa em agosto, mas setembro é quando pega. Como é que você tá vendo isso e o papel do Tarcísio, né? Como é que a gente vai lidar agora? Que Tarcísio a gente vai lidar? E se você acha que é preponderante esse papel dele ou não? Eu acho interessante, Caio, que você começa falando sobre a forma de agir, né, da extrema-direita, dessa coisa deles fazerem barulho, Daniel também comenta ali, né, da CPI, do INSS. É importante a gente falar disso, porque veja como é que, né, eu acho que o Tarcísio pescou isso também, né, tá todo mundo disputando aí o espólio do bolsonarismo, mas o Nicolas faz esse trabalho de redes que a gente reconhece que, né, o cara não é um deputado tão bem votado assim do nada. E o Tarcísio, mesmo com aquele carisma de, né, a gente não pode nem usar o picolé de chuchu, porque não é um picolé de chuchu. Ele é um carisma negativo a ponto, assim, de não ter nome, porque Geraldo Alckmin ainda tinha o como a gente adjetivar. Acho que o Tarcísio não tem. Ele não tem uma boa retórica, mas Bolsonaro também não tinha. Agora, como é que ele está se formando? Ele precisa fazer esse aceno para os bolsonaristas porque quer o voto dos bolsonaristas. Então, eu acho interessante a gente trazer isso da forma de agir da extrema-direita, porque isso está diretamente linkado a esse barulho que se faz também da construção e registro nas redes. E aí, trazer aqui o destaque, né, da fala do Fagner, quando ele fala que a extrema-direita não resiste a um Google, né? O problema da extrema-direita não resistir a um Google, Fagner, é saber se o Brasil também resiste a um Google, porque no centro de toda a disputa da extrema-direita, orquestrada hoje pelo trumpismo, né, estão as Big Techs. Daí a importância da gente construir um julgamento como esse, né, de construir memória, construir justiça, de honrar, né, a nossa própria história e enfrentar esse colonialismo digital, como uma coisa que o professor Sérgio Amadeus fala bastante, né? Porque essa é a nossa luta imediata. A ascensão da extrema-direita é beneficiada pelas Big Techs, é importante dizer, porque estavam lá todas alinhadas na posse do Trump e estão o tempo todo, né, se mostrando as garras, sem medo agora de mostrar isso, combatendo aí a agenda woke, como eles querem dizer, né, combatendo a diversidade, combatendo toda forma de enfrentamento ao preconceito. Agora os caras estão combatendo o enfrentamento ao preconceito, quer dizer, eles são a favor de preconceito, de racismo, de todas as formas de discriminação, enfim, que atrasam o nosso progresso humano e a vida humana, inclusive, né, no sentido último de sobrevivência, porque essa extrema-direita, ela pode custar a nossa existência, né? Porque a gente está falando de uma extrema-direita que é o negacionismo climático, é a barbárie. No fim das contas, é isso. A conta, né, que eles fazem é de vamos sugar o máximo que se pode desse planeta e que se danem os pobres, que se danem as mulheres, os negros e negras, que se danem as comunidades indígenas, quilombolas. É isso, assim. Então, também me preocupa muito que a gente resista a um Google, sabe, Fagner? E que a gente resista a essa forma de fazer política que, como eu sempre falo aqui, a gente está o tempo todo jogando em desvantagem. E acaba caindo nessas ciladas, né? Só a gente vê aí o que foi a comoção ou então a disputa sobre se pode comover ou não a morte de uma pessoa que sempre incitou a violência. E como isso pautou o debate, pelo menos nas redes, né? Pelo menos nas bolhas, a ponto de vir ministro brasileiro, que tem nada a ver com isso, dizer que, mas a gente não pode comemorar a morte, eu fico assim, consternado. Sabe um tom assim? Eu acho que no último... Você não fala nada, cara. Sabe? Não existe problema sobre algumas coisas que você deveria calar. Acho que eu falei sobre isso. Se alguém viu o meu tweet sobre importante calar, era sobre isso. É importante a gente também saber quando gastar energia, né? E é engraçado porque isso é paradoxal para quem faz comunicação como a gente, né? Que quer e é seduzido a opinar. Mas eu acho muito importante que a gente saiba gastar a nossa energia, porque eles sabem gastar, sabem fazer esse barulho, e aí a gente fala assim, mas está dando certo. Está dando certo porque eles estão beneficiados por isso. Seja pela estrutura, né, das redes, seja também porque é um discurso que fascistiza. Agora, a gente quer ter a nossa gente formada
desse jeito, eu acho que não, acho que é contraprodutivo, inclusive. Porque faz a gente perder essa energia, a gente já entra, como eu disse, né, tomando ali 2-0 para ter que reverter o resultado, para usar uma metáfora muito recente da minha vida, e acaba se envolvendo em coisas, sendo que a gente tem lutas muito imediatas, como, né, essa construção aí, esse enfrentamento contra as Big Techs, que eu acho que está no centro das sanções aí do Trump no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, ele cita isso. Enfim, eu acho que vejo isso. Voltando ao caso do Tarcísio, eu já falei, né, que a conta também tem que entrar na conta deles, que, poxa, o cara vai ser candidato agora contra o Lula, que não é um candidato, por mais que as pesquisas apontem o governo não está tão bem avaliado assim e tudo mais, mas de uma reeleição relativamente dada como certa, ou pelo menos mais fácil, né, um caminho mais fácil em São Paulo, ele vai deixar isso para poder concorrer contra o Lula, sendo que, né, em 2030 o caminho está aberto aí, sem Bolsonaro e sem Lula? Não sei. É uma coisa que precisa entrar na conta deles também, que vai pressioná-los. Inclusive pressioná-los a se virão fracionados ou não. E aí tem movimentos que a gente precisa observar, como, por exemplo, o kassabismo, né? Que vai ali comendo, não pelas beiradas, mas pelo centro, corroendo esse centro, levando cada vez mais à extrema-direita, mas é para um lado de fazer, né, que beneficia a extrema-direita sem dizer que é extrema-direita. Então me diga que você é de extrema-direita sem dizer que você é extrema-direita. Kassab, né, que sempre cai para o lado de lá. Mas que faz os seus cálculos de uma forma um pouco menos, né, não sei se sem colocar tanto o fervor aí, sem ultrapassar certas linhas, né, que o Tarcísio fez questão de ultrapassar porque precisava mostrar essa lealdade ao bolsonarismo para poder colher esses votos e para continuar como nome, que nunca foi, né? Como eu falei de carisma negativo, é um pouco disso. O Tarcísio foi colocado ali, ninguém entende muito bem como. Se falam muito dos postes do Lula, né, mas não sei nem se ele pode ser como um poste, porque eu nunca vi nenhuma luz surgindo daquele senhor. Mas foi colocado ali totalmente. A gente viu isso numa eleição que todo mundo até trucou, assim, será que realmente esse cara vai ser eleito? E foi. Um carioca em São Paulo falando pouco e mostrando, primeiro, ele também tem essa coisa, né, do bolsonarismo, que eu acho que é importante destacar, só para poder concluir a minha fala, que para uns ele é o técnico, para outros ele é o militar, para outros ele é o leal ao bolsonarismo. Ele também tem esses nichos e vem trabalhando esses públicos, né? Ali eu acho que é simbólico essa participação nesse último ato, né, de setembro, aí, de 7 de setembro, quando ele chama o Alexandre de Moraes. Ele já tinha feito outras menções, mas ele chama diretamente ali de tirano, né? O Brasil está cansado da tirania do Alexandre de Moraes, ele diz isso, em que ele unifica, né? É uma imagem que fica, isso é importante, assim, o passo que ele dá. Por mais que as Veras Magalhães da vida queiram, desejam que ele volte atrás, eu não acho que ele consiga voltar atrás. Mas a gente sabe que em campanha, sendo o candidato do agro, o candidato dos empresários, dos banqueiros, eles tentam sempre limpar aí. Por isso, de novo, retomo ao que resiste a um Google, né? Para quem discute fontes, como a extrema-direita está o tempo todo questionando as fontes, não sei se isso vai fazer diferença, né, no histórico do Tarcísio. Eu acho que vão tentar apagar e colocá-lo como moderado, assim como qualquer outro candidato que vier contra o radical Lula, que só é conciliador quando não serve aos interesses, né, desses oligarcas brasileiros. O problema do Lula ser conciliador é quando ele não concilia com a direita. Isso não é um problema quando ele tenta, né, acalmar os ânimos aí de gente fascista e fascicidada nesse país. Pois é. Eu queria falar de outra coisa também agora. A gente selecionou alguns pontos pra gente pincelar, né? Um deles é a repercussão da mídia do exterior, né? Que eu achei curioso. Enfim, não que a gente precise da validação de New York Times. Mas precisamos. Não acho que precise. Na prática, precisamos. Não acho que no precise. cenário atual é bom. Não acho que precise. Não é a validação. É o recado que eles estão passando. Acho que não é que eles estão validando, né? Acho que eles passam um recado, principalmente a mídia europeia, todo mundo, né? Falou assim... A própria mídia tradicional dos Estados Unidos tem sido mais honesta que a brasileira. Pois mas... Chamando as coisas pelo nome. Aliás, queria falar sobre isso. Um parêntese rápido, né? O G1 cisma em falar trama golpista. Por que não bota tentativa de golpe?
Já fiz a contagem de caractere, é quase a mesma coisa. Trama golpista é uma coisa, tentativa de golpe, já tá condenado. A palavra trama diz menos do que a palavra tentativa. Tramou. Não, eles tentaram tramar. Esses caras chamam o bolsonarismo de conservador até hoje. Não consegue chamar pelo nome, não fala que é fascista, não fala que é nazista. Porque o que eles são é, de fato... Busca, você que é o mais desavisado, busca lá no significado das coisas o que é nazismo, o que é fascismo. É exatamente o que eles aplicam. É o que eles dizem. E essas empresas de comunicação, elas não têm coragem de chamar as coisas pelo nome até hoje. Até hoje fala-se como conservador. São cúmplices. E, enfim, voltando, né? Eu acho que mais do que uma validade... Eu acho que eles mandam um recado. Eu vi o New York Times, eu não lembro do outro. Mas nos Estados Unidos, principalmente. Por quê? Porque os Estados Unidos passou por um episódio parecido, né? Embora diferente. E os Estados Unidos viu que, como não prenderam o Trump, ele voltou. E aí me liga a eleição do ano que vem. A gente não pode subestimar a extrema-direita, tem dinheiro, tem... minimamente organizados, as pessoas estão fascistizadas e tal, mas a gente também não pode subestimar o poder de carisma que se criou, falsamente ou não, em Bolsonaro. Então ele canalizou tudo aquilo, assim como o Trump canalizou tudo aquilo lá nos Estados Unidos, né? Quando o Brasil passa o recado de, esse cara não mais, rearranja aí, porque assim, eles vão rearranjar, né? Vai ter um novo símbolo do fascismo em 2026 na urna. 1, 2, 3, pode ter vários, inclusive. E vai ter em 2030, enfim, né? Se isso não for contínuo. Mas esse aqui não mais. Esse aqui passou do ponto, né? E eu achei interessante a mídia empresarial dos Estados Unidos, da Europa, falarem assim, olha, eles fizeram o que tinha que ser feito. Não pode brincar com democracia, essa democracia que a gente gosta, aqui, a burguesa, bonitinha, aqui das coisas no papel, a gente não pode brincar com isso. E o Brasil passa um recado que eu acho que coloca o Brasil... Já a eleição do Lula já colocava o Brasil de outra forma, né? Isso coloca o Brasil, como o Fagner falou numa das falas dele, geopoliticamente num papel muito interessante, né? Eu acho que sai fortalecido, inclusive, mais ainda, por exemplo, na briga com o Trump, né? Os Estados Unidos já prometeu retaliar. Vai fazer o quê? Né? O Eduardo Bolsonaro quer a caça. Vai mandar os caças, vai mandar... os Estados Unidos vai ter peito de invadir o Brasil? Eu acho muito improvável. Não acho impossível, não. Mas as sanções econômicas... vão ter um limite. Não, já chegaram. Já bateram no teto porque, inclusive, estão tirando. Vai fazer embargo. Teve aquele primeiro momento, 700 e tantos itens e tal. E nessa surgiu aquela coisa, né? O método deles grita no ataque e recua calado. Porque sai uma portariazinha num pé de página do que seria, sei lá, não sei como é que é nos Estados Unidos o diário oficial, mas no que seria, tirou de papel e celulose da semana passada, as taxações e tal. Então, depois daquela lista inicial, estão tirando várias outras coisas, e o que sobrou é ficar caçando visto de pessoas que às vezes nem têm visto. A tal da lei Magnitsky, que tipo... Eles aplicaram, teoricamente, no Alexandre de Moraes, mas tem notícia que o Departamento do Tesouro, que devem ser as pessoas sérias, os adultos na sala, estão resistindo a que penalizem os bancos brasileiros por continuarem, né, tendo relação com o Alexandre de Moraes, pela bagunça econômica que isso ia causar, que embora os bancos brasileiros não sejam grandes na atuação dos Estados Unidos, mas, tipo, tem efeito, né? Então o que eles poderiam anunciar, além de ficar caçando visto, aplicar, sei lá, a lei Magnitsky no Flávio Dino. Já falou que não vai ser a Disney. Ou algum outro, mais algum ministro, né? Os outros 3 que votaram pela condenação. Não sei, porque sem visto já tá todo mundo, menos os 2 nomeados pelo Bolsonaro e o Luiz Fux. Então não vejo muito mais retaliação administrativa que eles possam fazer, né? Só se começar a partir para embargo full, mas se eles não estão conseguindo sustentar nem a tarifa de 50%, como é que vai embargar? Porque tem uma coisa que passa batido também, né? E eu vi esses dias. Os Estados Unidos, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando você vai pro fascismo, né? Quando o capitalismo vai pro fascismo, significa que a crise tá feia econômica. Os Estados Unidos está passando por uma crise econômica grave, de desemprego. Aprofundada pelo governo Trump. Claro, óbvio, porque as medidas não se sustentam.
Então, assim, é bom lembrar isso também. Lá já cresceu a desaprovação ao Trump. Porque já é aquilo, né? O fascismo, até eu não sei quem falou isso, eu tava ouvindo o Haddad, tava ouvindo o GovBR, Diálogos, muito bom, inclusive, indico. O governo brasileiro lançou 4 podcasts com 4 influenciadores de economia entrevistando o Haddad. Muito legal. Eu espero que continue, se desenvolva. Eu só lamento ter ido no canal oficial. Isso acho que diminui um pouco o alcance. As pessoas não vão ouvir o GovBR, né? Eu, por exemplo, não sabia. Eu que sou economista de podcast. Botei no grupo Nath Finanças, Eduardo Moreira, passou batido Presley e mais um, João Pacífico, se eu não me engano. Bem legal. O Haddad, né, aquele jeitão dele. Pois é. E o Haddad falou uma coisa que é verdade, assim, o fascismo ele chega ao fim, ele não se sustenta, porque ele é autodestrutivo, então uma hora vai acabar. Só que até ele acabar, a gente viu aí no século passado, e a gente tá vendo, né? Ele vai destruir muita coisa. Pode acabar comigo antes, né? Pois é. Acabar é um verbo muito forte. Mas o fascismo... Então, mas ele descansa, vai. Ele sai de cena. O fascismo sai de cena. Ele tem que ser colocado fora de cena. Então... A gente teve um exército vermelho pra isso lá nos anos 40. A questão é que... Mas mesmo sem isso, ele é autodestrutivo, ele vai acabar. Porque ele acaba com os pilares do Estado. Ele vai acabar. Ou ele acaba com o Estado, ou ele acaba com o mundo, que é bem possível, inclusive, porque talvez o nazismo acabasse se não fosse o exército vermelho. Possível. E agora o Trump pode ser que acabe, né? Então, enfim, vai acabar com tudo junto. E lá eles estão passando por esse momento, né? O Trump tem meses, né? Só. O Trump ainda não completou um ano de... Com 8 meses. Vai fazer 8 meses agora, né? essa semana. Ou seja, olha quanta bagunça já fez, se é que ele vai completar também, porque tá doente. Então eles estão passando por isso também, né? E aí acho que o Brasil se coloca numa posição geopolítica interessante de, enfim, a gente tá aqui tentando fazer alguma coisa séria, mostrar que a gente é sério e que quem tá fazendo a bagunça, enfim, são eles. Como diria Emanuel Gonçalves Freitas, Estados Unidos, safoda eles. Safoda eles. E outro ponto pra gente tratar aqui já encaminhando pro final, foi o voto do Fux, né? Chamou atenção. A gente sabia que o Fux ia fazer o papel do policial bom, né? O papel do alívio aos fascistas. Já tava meio que consolidado isso, mas passou do ponto, né? Inclusive para os próprios bolsonaristas. Ele se contradisse dentro do próprio voto e se contradisse em decisões passadas. Exato. E ficou, segundo esse certo colunismo também, os próprios bolsonaristas e advogados de defesa ficaram assim, caraca, tipo, pô, ele gosta mesmo da gente, né? O que era um arranjo político provavelmente se tornou um arranjo ideológico e sentimental, né? Ele não... Pode ficar tranquilo que eu confio, né? Matou no peito. Não que a gente, enfim... se nem do Xandão eu gosto de esperar nada, imagina do Fux, né? A gente não esperava nada do Fux, evidentemente, mas ficou um tom. E aí já começou a rolar o papo de que ele pode ser candidato, né? Primeiro falou em se cacifar para o Ministério da Justiça caso haja um governo federal do Tarcísio. Depois se falado também dele vir para governador do Rio, para senador do Rio. Lembrando, eu acho improvável ele tentar carreira eleitoral já em 26, considerando que ele tem até 28. Exato, ele é o próximo a aposentar. Porque ele abre uma vaga mais pro Lula nomear, né? Pois é. Uma vaga que o Lula só nomearia caso seja reeleito em 26, passaria a ser uma garantia de nomeação. Claro que tendo que passar pelo filtro do Senado. Esse Senado atual seria mais hostil a uma nomeação do Lula do que foi a do Zanin e a do Dino, né? Que era um outro momento, início de governo e tal. Então seria muito difícil conseguir nomear, nesse caso, né? Dino? Um nome... Não, o novo Dino não vai, mas um nome mais alinhado, digamos assim, né? A esquerda acho que seria muito difícil, mas não deixa de ser uma vaga pro Lula nomear, caso ele saia em abril de 2026, né? Daqui a 7 meses. Daqui a 7 meses, né? Tá em cima. Essa eu acho improvável. Eu acho mais fácil ele estar se cacifando para ser o Lewandowski, né? Ser o ministro da Justiça de um futuro governo ideologicamente alinhado com esses fachos todos aí. E de resto, papel patético, né? Que é o que se espera. Que é o que se espera dessa figura, além de todas as contradições que a imprensa aí já falou. A ficha corrida extensa, né? Vamos lembrar. Exatamente. O certo colonismo, você virou um garantista, né? Depois de ser um dos caras que, parece que dias antes ele tinha negado habeas corpus pro cara que roubou desodorante lá e tal. 1% negativo de habeas corpus. E segundo esse certo colonismo aí que você citou,
Ele chegou ao ponto de, além de produzir um voto de 400 páginas, 4.000 páginas, sei lá, ele fez questão de ler na íntegra. E o fato de que ele fez questão de ler na íntegra exatamente para remanchar, para tentar atrasar, para cansar o julgamento, ou seja, completamente patético. Se colocar mesmo como o representante lá do bolsonarismo nesse julgamento, que como foi a Laura falou, né? Um julgamento político, óbvio que é político, e como não se... com bases jurídicas, né? Com base no que a legislação trata, mas como é que não se julga politicamente? E todo julgamento é político. Todo é. Todo Esse, o tentativa de golpe, não tinha como não ser, né? Enfim, Lu, você queria fazer uma parte, você teve um probleminha técnico aí, mas agora já tá de volta. Faça seu aparte, por gentileza, porque a gente vai encaminhar aqui pro final. Ah, sim. Eu queria aproveitar esses comentários aí geopolíticos aqui da bancada para falar novamente o lance de não resistir ao Google, né? Que é importante a gente ver toda essa campanha, inclusive o artigo, né, assinado pelo Lula pro New York Times, e todo o movimento até que o Lula fez desde quando foi eleito, e as viagens internacionais, esse reconhecimento internacional, a volta do Brasil ao cenário mundial, né? Como esse player político mundial, queiram alguns reconhecer ou não, isso é uma verdade, e é uma verdade dos governos petistas, e principalmente dos governos lulistas, né, que eu acho que há um pioneirismo nisso aí, a gente tem uma política externa altiva, né, e ativa. É importante lembrar disso porque aqui no Brasil existe parte, né, da nossa dita esquerda que não tem o menor pudor de assumir o discurso e as fontes de governos que resistem historicamente ao imperialismo. E aí a gente vê, né, o quanto isso é importante, o quanto a gente falar sobre a autonomia dos povos, né, a importância da soberania, porque olha o que nós estamos enfrentando. E agora que a gente está sendo atacado diretamente pelo imperialismo, porque a gente sempre foi atacado, né, como um país de histórico colonial, a gente sempre foi atacado pelo imperialismo, mas antes era mais discreto, né? Agora não tem pudor nenhum, então a gente também não tem que esconder isso, a gente tem que falar com todas as letras, que é o império agindo, e a gente acho que precisa, né, dar um chacoalhão na nossa esquerda também, para ver que esse discurso ele se constrói também nessa resistência, não só de falar para fora, mas de se posicionar muito bem aqui dentro, de forma coesa, né? Como a extrema-direita faz. Nisso, acho que a gente pode aprender com eles. Vota de forma muito mais coesa hoje e fazer isso aqui também, porque eu realmente acho que custa. Eu, quando vejo gente falando de forma completamente displicente sobre processos na Venezuela, em Cuba, na própria China também, gente que nunca estudou Venezuela, Cuba ou China, né, para ficar só nos exemplos que sempre votam aqui nas eleições, ou que às vezes tratam com mais displicência ainda, dizendo, não, mas isso não tem nada a ver com o Brasil, por que fulano tem que responder sobre isso e tal, como se não tivesse a ver, né, a luta contra o imperialismo é a luta dos povos que são, dessa tentativa, né, de submeter os povos como o Brasil, a mesma coisa agora com a luta pela Palestina livre, contra, né, a guerra, contra o genocídio israelense perpetrado lá contra a Palestina, que as pessoas tratam como se não fosse um problema nosso. A única Palestina é aqui. Nós estamos muito mais perto de virar Palestina do que, né, de virar um grande aliado, que na verdade é ser capaz do imperialismo, como parte da nossa esquerda parece querer, porque assume um discurso que é da direita. Olha que contraditório, olha que paradoxal, né? Enfim, era esse a parte, porque eu acho que vale a pena dizer isso. A gente vê como as narrativas são construídas, e aqui, como parte dessa dita esquerda, assume essas narrativas com uma facilidade que eu acho assustador, porque ela é também, estrategicamente, não só falha, né? Ela é cúmplice. É isso, a gente vai encerrar o programa, mas antes eu queria perguntar a vocês ouviram a opinião do Olavo de Carvalho e do Charlie Kirk sobre o... Estão em silêncio eloquente. Engraçado. O Charlie Kirk, eu só vi, ele tava ouvindo molejo esses dias, né? Tava ouvindo molejo, aquela que pode quebrar o pescocinho pro lado, vai. Interessante. Não lamento, quero que se foda todos os... Lamento uma coisa só, morte de nazista, eu lamento só uma, é que foi morto por um cara da extrema-direita, evidentemente, porque a direita mata a direita, e que não seja algo planejado, né?
é um caso isolado, os fascistas estão aí livres, governando países, né? Então, só lamento, a única coisa que eu lamento... Só sobre isso, né? E citando novos assassinatos, Exato, inclusive, eles estão por aí. O cara era registrado como eleitor, mas não tinha registro partidário. Nos Estados Unidos, quando você se registra como você eleitor, pode você pode escolher lá o declarar. Você não é uma filiação formal como no Brasil. Ele era registrado como independente, mas ele tem, no comportamento dele nas redes, né? Coisa dessa geração, né? O cara é jovem, tem 20 e poucos anos. Ele tem toda uma estética de grupos da extrema direita, né? São os críticos da extrema direita da extrema direita. Pela direita. Né, gente que um grupo que batia de frente com o grupo do Charlie Kirk, até porque é muito moderado. Porque seria muito moderado e também como estratégia de ganhar notoriedade, né? Você agride alguém muito famoso para você ganhar notoriedade. O líder desse outro grupo, inclusive, sentiu, né? Foi às redes no dia falar, não tem nada a ver com isso, quem pegar em armas, eu desautorizo, blá, 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 blá. Mas, evidentemente, a narrativa oficial nos Estados Unidos é de que foi a esquerda. O governador de Utah, que é também um extremista de direita republicano, falou que ele seria de esquerda, segundo depoimentos de familiares e vizinhos. Ou seja, né? Fonte ouvi dizer. Que ele era ativista de esquerda e que ele teria relacionamento com uma pessoa trans, que conseguiria enfiar já que o cara é branco, é um homem cis branco, né? Você tem que enfiar alguma minoria pra... E principalmente os trans foram pegos como saco de pancada, né? Dessa galera. Então a gente vai ver aí na extrema-direita americana e brasileira, a esquerda mata, da esquerda, mas vários indícios levam a crer que o cara tem relações com grupos ainda mais à direita do que o do falecido Charlie Kirk. E sobre isso, para finalizar, dizer que todos mesmo devem ter muito cuidado, porque a extrema-direita brasileira está aí apitando, né, o seu apito de cachorro, soltando, né, os cachorros contra qualquer pessoa que pense diferente, tá? Aproveitando esse assassinato, que, repito, né, já foi dito aqui, mas é sempre bom repetir, foi protagonizado por um extremista de extrema-direita, um militante de extrema-direita, ainda mais à extrema-direita do que aquele que morreu. Foi a extrema-direita se matando, mas a extrema-direita brasileira, canalha, como sempre foi e como sempre será, e como está aí, né, diuturnamente nos chãs da vida, no X e todas essas redes sociais que existem por aí, mobilizando, suando o apito de cachorro para que aqui no Brasil ocorra algo parecido, né, contra militantes de esquerda ou pessoas progressistas, enfim, pessoas que não compactuam com essa linha de pensamento assassina, que é a linha de pensamento da extrema-direita. E aí, para finalizar, muito curiosamente, eu vi né, o Caio fez um vídeo aqui enquanto eu estava falando, que a gente colocou lá já no Instagram, do lado B, curiosamente eu vim vestido com a camisa da capa do Crime e Castigo, e foi absolutamente sem querer, assim, eu peguei a primeira camisa que estava na minha frente, vesti e vim para cá. É muito do que diz o livro do Dostoiévski que a gente está vivendo no mundo, né, porque o que é o Crime e Castigo? É o Raskolnikov, que é o personagem principal, ele tem a teoria de que ele é um ser humano extraordinário, né, e pessoas extraordinárias têm o direito de cometer crimes em busca de um objetivo maior. É exatamente o que o mundo vive hoje na mão de seus Trumps, Erdogans, Bolsonaros e etc. Essas pessoas que estão livres para cometer crimes, para incitar assassinatos, para poder destruir estado de bem-estar social, em busca de um objetivo maior que, na verdade, o que é? Colocar ainda mais dinheiro no bolso. É isso. Importante também, gente, cuidado com o que vocês postam nas redes sociais, né? Tá rolando uma onda de perseguição e o trabalhador é sempre a parte mais frágil. Então, considerando, dependendo de onde você trabalha, qual tipo de trabalho que você tem, um post, essa brincadeirinha que eu fiz aqui, pode render uma demissão, pode render, enfim, prejuízos, ameaças, né?
Então, tenham cuidado, né, com o que vocês postam, né? É importante a gente ter esse cuidado. Infelizmente, é assim que a gente vive, né? A gente não pode falar contra o fascismo dessa forma. Eu banquei, mas, enfim, nem todo mundo consegue bancar. Então, tenham cuidado de publicar suas opiniões, assim, nesse nível, tá? Porque a gente tá vivendo, de fato, um momento que os caras vão partir para cima, né? De várias formas mesmo, tentando não silenciar. Logo eles, né? Os defensores aí da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é liberdade total, mas só para apologia de nazismo e para montar rede de pedofilia. Pois o resto tem limite. É o que o Fagner falou aqui, né? Não resistem ao Google. E é isso. Luara, obrigado pela sua participação novamente. Semana que vem estaremos juntos. Boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel, todo mundo que ficou com a gente e que me esperou tomar aí meu raciocínio diante dos problemas técnicos que às vezes surgem, né? Das tentativas de me calar. Não me calarão. Eu acho que é importante também, Caio, eu falei, né, e retomo isso dentro do que nós discutimos aqui hoje, né? A estrutura das redes beneficia a extrema-direita. É importante que a gente, quando eu falo de aprender como eles atuam nas brechas e como a gente pode se defender, também se defender com estratégia nas redes também. Então, como é que a gente reage à exposição de dados, como está rolando nessa perseguição, assim, porque eles têm as redes, eles têm a quem recorrer, os caras, né, estão do mesmo lado que eles, né, eu falo extrema-direita e big techs, enfim, não é teoria da conspiração, gente, não é, porque não pegam peixe pequeno e tudo, os caras estão agindo inclusive para poder dar exemplo. Vamos ficar espertos, vamos saber como reagir a essa exposição de dados, né, a não alimentar, né, trolls e haters, são termos antigos, né, da internet aí, mas que o modus operandi dessa galera continua a ser esse, de pressionar ali, então as pessoas acabam deixando seus rastros e se tornando vítimas. E como a gente não tem ainda, né, grupos assim, de resistência digital online, a gente pode chamar assim, eu acho que é até importante que a gente constitua, porque existem advogados que atuam exatamente com isso, né, enfim, contra o processo, contra esse assédio judicial que às vezes acontece, mas que a gente até constitua, que a partir daí também aprendamos a nos defender e a reagir. Mesmo que às vezes no primeiro momento, por exemplo, do crime de doxing, né, que eu acho que é assim que chama essa exposição de dados, seja a não reação, a não marcação de perfis e tal, porque não é exatamente marcando @Polícia Federal que as coisas se resolvem numa rede que tem como dono o Elon Musk, gente. Então, assim, vamos ser um pouco menos ingênuos e, né, mais sagazes aí para poder nos proteger. Fiquem todos bem, comemorem sim, né, nós vamos sorriam. E até semana que vem. É isso, antes de me despedir aqui dos meus camaradas que estão aqui comigo, quero dar um recado pessoal do 2º Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo RJ, Guerra e Paz. Mandou aqui pra gente, eles sempre pedem pra gente divulgar, todo ano a gente divulga. Então vai rolar aí no dia 20 de setembro de 2025, a abertura 9 horas, o credenciamento é às 8, lá no Colégio Brasileiro de Altos Estudos da UFRJ, na Avenida Rui Barbosa, no Flamengo, tá? Então, 20 de setembro de 2025, Salão Nobre, 2º Seminário de Lutas contra o Neoliberalismo RJ, Guerra e Paz, a crise orgânica do capital, a conjuntura internacional e seus reflexos no Rio de Janeiro. Você pode fazer a inscrição no site seminariorj.cepes.org.br, seminariorj.cepes, com 2 P's.org.br. Você pode jogar aí também no Google, vai achar o pessoal divulgando, ou então pode pedir pra gente nas redes sociais, a gente também tá divulgando nas redes sociais, tá bom? Esse é o recado de hoje. Fagner Torres, boa noite. Boa noite, agradecer mais uma vez aí os ouvintes e a presença de todos aqui, e também de Lu, que está virtualmente. Deixar aqui só 2 recados, né? Hoje, a gente está gravando na segunda-feira, viralizou aí um vídeo do Eduardo Paes, de quem a gente vai falar muito aí nos próximos meses, eu acredito, né? Afinal de contas, a eleição para governador vem aí. Viralizou um vídeo dele fazendo altos elogios ao Silas Malafaia, o chamando de meu pastor, entre outras coisas, enfim. Aqui eu recebi esse vídeo de algumas pessoas escandalizadas, né? Como pode o Eduardo Paes
tá de mãos dadas com Silas Malafaia, essa altura dos acontecimentos. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa colocar as coisas, né, no seu devido lugar. Não é de hoje que o Eduardo Paes tem apoio do Silas Malafaia a nível local, né? Inclusive, na eleição de 2018, quando ele concorreu contra o Witzel no segundo turno e perdeu, o Silas Malafaia apoiou o Eduardo Paes. Não é de hoje. Ao contrário das outras lideranças neopentecostais. Exato. Não é de hoje essa proximidade. Em segundo lugar, não é de hoje que o Eduardo Paes é um político sem nenhuma coluna vertebral, né? Ele vai aonde... Ele passa em qualquer lugar e ele vai aonde ele couber melhor, né? Então, não me surpreende, não me assusta. Eu só espero... Eu sempre, né, políticos como Eduardo Paes, eu sempre espero migalhas para a esquerda e cacetete de mão dada com a direita. Sempre foi assim e sempre será. Eles falam uma coisinha para poder agradar a esquerda aqui e atua no governo, atua como um político de direita, porque é assim que é na história, e ele não seria diferente. Em terceiro lugar, o que, né, enfim, pode denotar essa relação ao contrário, né? Não necessariamente não significa que o Eduardo Paes se aproximou do Silas Malafaia. Eu acho que talvez isso signifique que o Silas Malafaia está se afastando do bolsonarismo. Está vendo que a água está, enfim, tomando conta do barco, e rato que provavelmente já deve estar começando a ensaiar o salto da barca furada, da canoa furada. E em quarto lugar, assim, pesquisem aí na internet o que o governo Eduardo Paes vem fazendo na gestão das escolas municipais aqui no Rio de Janeiro. Se fala muito de democracia, mas o que rola muito é falta de autonomia pedagógica e perseguição a servidores, né? Se a gente ficar atento, né? Não aquilo que ele alardeia enquanto prefeito midiático que mas a sua política de fato, a gente vai ver que muito do que ele faz não é novidade. Pois é, e além do mais, né, gente, o rio corre pro mar, né? Os oportunistas se atraem. O Eduardo Paes é um oportunista. A gente já... É engraçado que a gente fala do Eduardo Paes aqui o tempo inteiro, e vai chegar a eleição e a gente vai fazer a mesma postura. A gente pode entender o Eduardo Paes na eleição como a última barreira contra o bolsonarismo, né? Full, pelo menos, né? E a gente entende isso, a gente sabe, pragmatismo e tudo mais. Você não precisa andar abraçado com ele, precisa ficar, né, de risinho com ele. Você tem que entender qual o papel dele. Precisa ser miguxo. Exatamente. Entender o papel dele. Ele é um homem Como diria Dona Matilde Rodrigues Torres, também conhecido como minha avó, quem muito abaixa, o rabo aparece. Exato. Então, assim, gente... É até curioso isso, porque o Eduardo Paes é um caso muito peculiar pra gente lidar, né? É muito engraçado. A gente poderia, por exemplo, fazer campanha para Eduardo Paes e continuar batendo nele, que é o que muita gente mais à esquerda faz, né? A gente poderia ao contrário, né? A gente poderia se silenciar com o Eduardo Paes, deixa rolar, e ao mesmo tempo falar, não, mas é melhor ele do que o outro. A gente gosta de abordar o assunto Eduardo Paes porque as coisas são tão óbvias quanto elas são. O Eduardo Paes é exato... Se ele tem uma vantagem, a vantagem é essa. Ele é exatamente isso aí. Então, assim, se ele é amigo do Lula, e isso facilita que o Alexandre Ramagem não seja um prefeito do Rio hoje, o Carlos Bolsonaro não seja prefeito do Rio hoje, pô, que bom, legal, a gente acha ok. Beleza. Mas isso não significa que o Eduardo Paes seja minimamente um governante que a gente entenda como um governante um pouco progressista, sabe? Inclusive a opção que ele faz de governar com as empreiteiras, né, de governar para a especulação imobiliária, ele faz questão de ser o governante da cidade de Balneário, a lógica da cidade de Balneário, a lógica de subir prédios e prédios e prédios para virar Airbnb. Ele faz questão de ser assim. Ele poderia, por exemplo, se ele fosse um cara que realmente se vendesse como minimamente democrático, minimamente progressista, fazer um governo baseado na saúde, embora a saúde ele até tenha vantagens, né? Mas na educação, né? Ele poderia ter transformado a educação. O Eduardo Paes vai fazer 12 anos de prefeitura, né? Então ele poderia ter transformado o Rio de Janeiro na educação. Teve até um avanço ou outro, mas não mexeu nisso. O que ele quis transformar o Rio? Quis transformar o Rio na cidade balneário, na cidade dos eventos, na cidade das festas. É legal, a gente curte, a gente vai na Olimpíada, a gente acha legal ter, festa, aniversário, cacete a 4, mas isso não é uma mudança estrutural, isso é perfumaria. Então, ele fez essa opção
E aí a gente tem que lidar com essa opção. E ele é um oportunista, sempre foi. Eduardo Paes sempre foi um político oportunista. Nesse momento histórico, ele é oportunista ao se colar com Lula, e o Lula se colar com ele, facilita a gente, porque aqui é o berço do bolsonarismo. Então, de fato, aqui a gente não ter tido um prefeito bolsonarista, e só teve quando ele não pôde concorrer, facilita muito a nossa vida. Legal, ufa, né? A gente vê aí, só ver os prefeitos de São Paulo, né? O que aconteceu aí nos prefeitos de Minas, de Belo Horizonte, né? As capitais do Sul e do Sudeste, né? Quem é que tá no comando? O Eduardo Paes, legal. É um cara lá que tem um projeto lá da direita. Mas ele é isso, gente. A gente tá cansado de dizer aqui. Infelizmente é isso. A gente vai continuar combatendo. Vai chegar na eleição. Tem um flanco aí. A esquerda tem um flanco pra disputar essa porra. Se quiser. Se não quiser, PT, PCdoB, vamos continuar, o pessoal ali não sai do 4%, vai ser de novo, pô, gente, vai ser o Eduardo Paes de novo, galera, quem quiser aí, vota aí, melhor do que, sei lá, quem vai vir no Rio. Enfim, essa é a conjuntura do Rio de Janeiro, é dramático que a gente vive hoje, e a gente se apega no menos pior no momento, em alguns momentos. Há 40 anos. Pois é. E a gente não vai deixar de sinalizar que o projeto do Eduardo Paes é diametralmente oposto ao que a gente pensa do mundo do Rio de Janeiro, do que o Rio de Janeiro podia ser. Daniel, boa noite. Boa noite. Já está tarde. Já tarde. Espero que todo mundo se adapte ao novo horário. Até semana que vem. É isso. Deixa seu feedback aí, por gentileza, tá, gente? O que vocês acharam? A gente torce agora. A gente torcia para sexta-feira não acontecer nada para não furar o programa. Agora a gente torce para terça não acontecer nada. Só que terça é o dia que começa a acontecer as coisas, né? As instituições começam a funcionar, volta no esquema TQQ, né? Então já começa terça-feira. Então pode ser que amanhã já tenha novidades, a gente espera que não. E a gente torce aí então para que as coisas andem, para que a gente possa abordar os assuntos da segunda, da semana e também a expectativa da semana que chega, tá? A gente vai ficando por aqui, semana que vem, já sabe, terça-feira, a gente volta para continuar debatendo o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo da maneira que você conhece. Independente, contra-hegemônica, com o nosso coração cheio, vibrante e a consciência tranquila. Forte amplexo e até lá. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.